Irmãos, hoje nós vamos compartilhar uma palavra para aquecer o seu coração e também confortar você acerca da promessa de Deus para a sua vida. Olha, o tempo, ele é um teste nas nossas vidas. Às vezes você tem orado por algo, tem buscado algo diante de Deus por anos, por meses, por dias, e parece que o céu se silenciou. Simplesmente você não vê acontecendo na sua vida. E sabe o que é mais provador ainda para nós, um teste maior para nós? Quando o pedido que você está buscando alcançar diante de Deus, outras pessoas estão recebendo, mas você não. Às vezes pessoas que nem são filhas de Deus, estão sendo abençoadas naquela área que você tem buscado diante de Deus, e você não. E questionamentos podem surgir. Você pode pensar: Senhor, por que a demora? Senhor, eu não entendo. O meu parente aqui já recebeu, o meu vizinho já recebeu, o meu colega de trabalho já recebeu, e eu não. Por que, Senhor? Questionamentos podem surgir. Mas eu quero te mostrar, pela graça de Deus, à luz da palavra de Deus, 4 exemplos bíblicos de pessoas que esperaram. E através da palavra de Deus, você vai ser encorajado a pacientemente esperar pelo cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumpri-la. Quantos dizem amém? Primeiro exemplo que eu quero compartilhar é o exemplo de Lázaro. Lá em João 11, projeta para mim por favor, João 11, versículo 1. A Bíblia vai falar a respeito de Lázaro. Lázaro, ele juntamente com as suas irmãs Marta e Maria, era uma família que o Senhor Jesus amava. Nesse texto, por 2 vezes, essa expressão surge: o Senhor amava Lázaro. O Senhor de fato amava Lázaro, Marta e Maria. E o Senhor, todas as vezes que ele ia para aquela região de Betânia, né? Essa palavra, nada na Bíblia é por acaso. Betânia significa casa dos pobres. Todas as vezes que o Senhor Jesus ia para aquela região, o Senhor Jesus gostava de estar na casa de Marta, Maria e do seu irmão Lázaro. Isso é muito interessante, por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele gosta de estar no meio da casa dos pobres. Mas quando o Senhor Jesus, que é o dono de toda a provisão, chega na casa dos pobres, ali há suprimento em abundância. Casa dos pobres. Pobre é o quê? Necessidade. Às vezes é uma necessidade financeira, às vezes é uma necessidade de alegria, às vezes é uma necessidade de restauração familiar. E o Senhor Jesus, que tem o poder para suprir cada uma das suas necessidades, Ele se faz presente na sua casa. Amém? Olha o que o texto diz: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Isso aqui Marta e Maria estão nos ensinando uma oração introdutória. Como nós devemos orar? Nós devemos orar falando para o Senhor: Senhor, aquele a quem tu amas está necessitando de algo. Senhor, aquele a quem tu amas está pedindo algo para o Senhor. Marta e Maria sabiam, elas nem falaram o nome de Lázaro. Elas simplesmente disseram: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Ou seja, ele precisa de uma intervenção do Senhor. Alguns podem dizer: pastor, essa questão de Deus me ama, isso aí eu já sei. Olha, de fato você sabe. E o fundamento é saber e crer que você é amado. Porém, em algum momento, esse saber e crer que é amado, ele tem que gerar em você uma sensação de que é amado.
O que é essa sensação de que é amado? Uma sensação de paz, de descanso e de refrigério. Não importam o que as circunstâncias estão dizendo, não importa o que eu estou passando, porque inevitavelmente as circunstâncias vão querer dizer para você que você não é amado. Porque se você fosse amado, por que você estaria passando por isso? Se você fosse amado, por que o Senhor respondeu para outros e não respondeu para você? Creia e saiba e creia, você é amado, mas sinta, tenha essa sensação de descanso no seu coração. Eu sou amado do Senhor e Ele vai intervir na minha necessidade. Nada que eu tenho passado, nada que as minhas circunstâncias estão dizendo, podem desfazer o que a cruz do Calvário afirmou para mim. A Bíblia diz que na cruz do Calvário, Deus provou o seu próprio amor para conosco. É a cruz, é a cruz. Então Marta e Maria mandam dizer: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. E olha o que aconteceu, versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte. Presta atenção. Existem enfermidades que são para a morte. Pode sim, mas eu creio, e eu vou te mostrar isso aqui, que a promessa de Deus para nós é que nós venhamos a passar pela morte em ditosa velhice. Vamos ver alguns exemplos bíblicos, né, meditando sobre isso. Quero mencionar para você. Lá em Jó 42:17, olha o que a Bíblia diz acerca de Jó. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Lá em 1 Crônicas 29:28, olha o que vai dizer acerca do rei Davi. Morreu em ditosa velhice. A palavra ditosa é o que? Alegre, abundante, cheio de dias, riquezas e glória. Lá em Gênesis 25, versículo 8, quando vai falar de Abraão, fala assim: expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançando em anos. Quando vai falar de Isaac, lá em Gênesis 35, 29, diz assim: velho e farto de dias, expirou Isaac e morreu. E em Salmos 91, 16, uma promessa do Senhor para as nossas vidas é: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Fala assim comigo: a promessa de Deus para a minha vida é que eu venha, se necessário, passar pela morte ditoso e cheio de dias. Sabe o que é farto de dias? É você chegar aos 99, 100, 110 anos, sentar numa cadeira e falar: Senhor, já estou satisfeito, já vivi demais, posso ir para a glória. Por que eu falei se necessário? Porque o melhor é que o Senhor volte e nos arrebate, amém, irmãos? Mas se não acontecer, de uma maneira ou de outra, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Mas a Bíblia diz então que Jesus, ele gostava de estar na casa de Marta, Maria e Lázaro. Paulo vai dizer isso lá em Efésios 3, capítulo 17. Olha o que a palavra de Deus vai dizer: assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Você pode falar assim: pastor, mas Cristo já não habita no meu coração? Sim, mas o que Paulo está querendo dizer aqui? Que o Senhor se sinta confortável habitando em você. Que o Senhor se sinta bem estando em você. Por quê, irmãos? Porque o Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. Ele está em nós, mas é preciso que Ele se sinta confortável estando em nós. Tem ambientes, tem circunstâncias, tem relacionamentos que de fato não fazem com que o Senhor se sinta confortável. Não é que Ele vai deixar você, porque a promessa dEle é que jamais nos abandonará, jamais nos deixará. Mas é importante que você faça da sua casa, que é o seu espírito, um ambiente confortável para o Senhor. Quantos têm esse desejo?
Continuando o texto. Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, o amor que o Senhor sentia por Lázaro, ele era evidente, era notório. Tanto é que as suas irmãs falaram: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Mais uma vez o texto faz menção aqui, o Senhor amava Marta, Maria e Lázaro. Pastor, por que isso é importante? Por que enfatizar isso é importante? Porque as circunstâncias adversas virão na sua vida. Inevitavelmente todos nós iremos enfrentar problemas. E diante dos problemas, inevitavelmente, aquele que é Satã, o acusador, virá para nos acusar. Virá para trazer questionamentos. Será que você é amado de Deus? Será que quem é amado de Deus passa por esse tipo de circunstância? Olha para aquele outro lá. Aquele lá não está sofrendo. Aquele lá está recebendo maior bênção, maior provisão. Eu acho que ele é amado e você não. Ou o diabo vai trazer questionamento: o que eu tenho feito? Por que está demorando? Será que tem problema na minha vida? Será que eu cometi algo? Se não fui eu, quem foi o meu antepassado que pecou? Quem foi aquele, o meu pai, o meu avô, o meu bisavô? Mas não é possível essa demora. Por isso que é importante todos os domingos nós nos reunimos aqui para ouvirmos a palavra do Senhor. Eu sou amado de Deus. Pode ser a circunstância que for, possa ser a situação que eu esteja enfrentando, permaneça firme nesse sólido fundamento. Você é amado do Senhor, é amado do Senhor, e nada pode dizer o contrário disso. Amém, meus irmãos? Versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, o que o Senhor fez? O Senhor falou: Pedro, vamos embora. Arruma as malas. Judas, vê aí se tem algum recurso na coletoria. Vamos alugar um transporte mais rápido. Foi isso que o Senhor fez? Não. A Bíblia diz que ainda se demorou 2 dias. 2 dias. Por que o Senhor esperou? Primeiro ponto, que talvez você esteja passando por essa aparente espera pelo milagre na sua vida, é você entender que você é amado. Lázaro era amado do Senhor. Mesmo ele sendo amado, a Bíblia diz que o Senhor ainda demorou 2 dias. 2 dias. E a Bíblia diz que quando o Senhor chegou lá, Lázaro já estava morto e enterrado há 4 dias. Mas o Senhor demorou porque Ele amava Lázaro. Presta atenção no que eu vou te dizer. A sua espera é porque o Senhor te ama. O Senhor quer mostrar uma maior glória na sua vida. O próprio Senhor Jesus disse isso, que Lázaro não estava morto, mas ele iria manifestar glória de Deus. Vamos ver esse texto? Continue, por favor. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, pode pular, por favor. Vai lá para o versículo 25. Quando Jesus chega lá e ele se depara com essa situação de Lázaro já estar enterrado há 4 dias, Maria veio questionar o Senhor: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não haveria morrido. Não tinha morrido. Mas o Senhor se atrasou porque Ele amava Lázaro e porque Ele queria manifestar a glória de Deus. Pastor, que glória de Deus é essa? Irmãos, primeiro, se o Senhor tivesse chegado e Lázaro ainda estivesse enfermo, mas vivo, independente da gravidade, o Senhor podia curá-lo, como Ele fez com outros. Uma glória ia se manifestar. Mas um defunto de 4 dias, que provavelmente estava cheirando mal, ressuscitar, é uma glória maior. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É uma glória maior. Presta atenção. Você recebeu o seu milagre há meses atrás, anos atrás, seja em que área for na sua vida, glória de Deus iria se manifestar. Mas quando o tempo passa e o negócio vai piorando, de maneira que você chega num ponto que você fala:
só Deus para resolver isso. Uma glória maior está reservada para você. Não desista. Outra coisa que aconteceu, quando Marta veio questionar o Senhor, e o Senhor então se revela a ela. O Senhor diz, lá no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor não tinha morrido, o Senhor não tinha ressuscitado, mas o Senhor já estava dando uma revelação para Marta aqui. O que ele disse para Marta? Eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus morreu, já estava sepultado, a Bíblia diz que Maria Madalena foi ao sepulcro procurar pelo Senhor. Mas a Bíblia não fala se Marta e a sua irmã Maria não mencionam que elas foram lá. Por que elas não foram lá? Porque elas já haviam recebido a revelação de que Ele era a ressurreição e a vida. Aquele que era a ressurreição e a vida, elas sabiam, Ele não estaria enterrado lá, porque Ele mesmo iria ressuscitar. Presta atenção no que eu vou te dizer. Primeiro motivo para a espera é para Deus manifestar uma maior glória na sua vida. Segundo motivo para a espera é para Deus te dar uma revelação que Ele não dá para outros. Aqui, Marta e Maria tiveram a revelação de que o Senhor é a ressurreição e a vida. Elas não precisaram ir testificar isso lá no túmulo, ao procurarem o Senhor e Ele não está lá mais, porque o Senhor já tinha dito para elas antes. Mas revelação só é para os íntimos. Revelação não é distribuída aí a todos, né, ao público, não, sai em jornais, não. Revelação é para aqueles que têm intimidade. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Todas as vezes que, mesmo diante de uma espera prolongada, você permanece crendo que o Senhor é fiel para cumprir a promessa dEle, você está honrando o Senhor. E sabe o que acontece? O Senhor libera uma revelação na sua vida. Você conhece o Senhor mais intimamente. Isso é um fato da vida, irmãos. Todos aqueles que receberam milagres de Deus se tornaram mais íntimos dEle. Por isso, não importa o tempo da sua espera, não importa o quão difícil seja esperar, permaneça firme, porque Ele é fiel para cumprir. E o terceiro motivo que o Senhor, esperou para fazer um milagre na vida de Lázaro foi para provar que Ele de fato amava Marta, Maria e Lázaro. Porque imagina só, Lázaro estava doente e ele morre e os questionamentos surgem. Mas o Senhor, eu vi Ele na sua casa, toda reunião Ele estava lá. Era notório que o Senhor os amava. E você chamou o Senhor. Por que Ele não veio? E agora Ele está morto. E aí? Cadê o Senhor? Por que Ele não respondeu o seu chamado? Passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Mas no 4º dia o Senhor veio e se manifestou. E mostrou, de fato, eu sou amada do Senhor. Ele pode ter demorado, o meu irmão pode ter morrido, mas Ele é fiel. Amém, meus irmãos? Creia nisso, creia nisso. Não importa se o seu problema está se agravando, não importa se chega um momento que você olha e fala, não tem mais jeito. Permaneça nesse fundamento sólido. Você é amado do Senhor. A sua espera é para Deus manifestar maior glória na sua vida. A sua espera é para você ter uma revelação maior do Senhor. E a sua espera é para de fato você sentir e testificar isso no seu coração. Você é amado do Senhor. Segundo exemplo de alguém que teve que esperar, Abraão. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão da terra de Ur dos Caldeus e falou com Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e eu vou te mostrar uma terra, e eu farei de ti uma grande nação. Agora preste atenção nessa promessa, irmãos. Para fazer de Abraão uma grande nação, ele tinha que ter filhos, porque seria através da posteridade dele. Mas Abraão não tinha nenhum filho.
Quando o Senhor fez essa promessa a Abraão, Abraão estava com 75 anos e Sara com 65 anos. E Deus fez a promessa. Mas quando essa promessa se materializou na vida de Abraão, Abraão estava com 99 anos e Sara com 89 anos. Ou seja, 24 anos depois. Uma coisa é esperar. Outra coisa é esperar meses, anos, décadas. Uma coisa é esperar 1 ano, 2 anos. Outra coisa é esperar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 24 anos. Provavelmente Sara, você tem que usar a sua imaginação para ler a Bíblia e receber maior edificação. Provavelmente Sara, com o passar dos anos, ela via ao seu derredor mulheres tendo filhos, as servas tendo filho. Quando Sara saía da sua tenda, ela via uma família chegando, nasceu mais um, nasceu mais um. Talvez Sara virasse para Abraão e falasse: Abraão, eu não entendo, o que está acontecendo? Nós não pedimos, foi Deus que fez a promessa, foi Ele que nos chamou, foi Ele que prometeu que faria de nós uma grande nação. Mas cadê o filho, Abraão? Estão se passando os anos, daqui a pouco não vai ser mais nem tempo para eu ter filhos. Daqui a pouco eu nem vou ter condições físicas para ter filhos. Abraão, eu não entendo. Talvez seja eu o problema. Onde está o problema? Esse tipo de questionamento é normal de acontecer. Você não tem que se sentir acusado em ter esses questionamentos na sua vida. Mas olha, Deus fez Abraão esperar. Abraão não sabia o motivo. Nós sabemos hoje, porque a Bíblia foi escrita depois. E por que Deus fez Abraão esperar tanto tempo? Porque Deus queria que de fato não restasse sombra de dúvida nenhuma que Abraão e Sara não teriam condições físicas, naturais de gerar uma criança. Ou seja, seria totalmente obra exclusiva de Deus. Um homem de 99 anos, uma mulher de 89 anos, gerar uma criança, só pode ser Deus, só pode ser Deus. E olha, quando essa criança veio, o nome que foi colocado, que eles escolheram, é Isaac. Isaac significa riso, riso. Porque de fato, irmãos, o tempo que Sara teve que esperar, nem se compara quando ela ali, aos 89 anos, está gerando um filho. O mundo para ver. Até quem não crê em Deus, para glorificar a Deus, porque não é possível uma coisa dessa. Foi uma manifestação maior de glória de Deus. Mas vamos pensar um pouco na história, na trajetória de Abraão. A Bíblia diz que Abraão saiu da terra e ele enfrentou uma fome. Houve fome na terra. Então Abraão desceu para o Egito. Todas as vezes que a Bíblia se refere ao Egito, a Bíblia diz que é uma descida. Por quê? Porque o Egito aponta para o mundo natural. Então Abraão desceu para o Egito. Chegando no Egito, a Bíblia diz que Sara era uma mulher muito bonita. E Abraão ficou com medo de Faraó se encantar por Sara, querer pegar Sara e matar Abraão por causa disso. O que Abraão fez? Sara, vamos falar que você é minha irmã, para poupar a minha vida. E Sara anuiu aquilo que Abraão falou. E o que Faraó fez? Pegou Sara, levou para o seu harém. Mas a Bíblia diz que de noite, Deus veio tratar com Faraó. E Deus falou: olha, Faraó, essa mulher tem marido, não toca nela, que praga vai vir sobre a sua cabeça. Vê que interessante isso? A Bíblia não diz que Deus tratou com Abraão. A Bíblia diz que Deus tratou com Faraó. E o que Faraó fez? Devolveu Sara para Abraão e falou: rapaz, vai embora daqui. E ele ainda abençoou Abraão com riquezas, provisões, e deu lá uma escrava egípcia chamada Agar, que ia dar problema mais à frente para aquela família. E Abraão saiu dali, saiu mais rico, mais próspero do que havia chegado. Mas Abraão mentiu. Não é que mentira deixou de ser problema naquela época, irmãos. Abraão mentiu. Mas Abraão tinha uma aliança com Deus. Os anos foram se passando.
Passa ano após ano. Abraão agora entra numa terra dos filisteus. E o rei dos filisteus naquele momento era Abimeleque. Nessa altura, Sara estava com seus 88 anos. E aí Abraão fala: Sara, estamos entrando aqui nessa terra, tem um rei aí, Abimeleque, eu estou com medo dele se encantar por você e querer levar você e me matar por causa disso. Vamos falar que você é minha irmã? Né? Talvez Sara fale: de novo, Abraão? Vai tomar jeito, não? Mas Sara anuiu, falaram que era irmã de Abraão. E de fato era meia irmã dele. Mas aí Abimeleque pegou Sara, levou para o harém dele, para o palácio. Chegando lá de noite, o Senhor aparece em uma visão para Abimeleque e fala: rapaz, você vai morrer. Agora imagina só, irmãos, a cena. O próprio Deus chega para você e fala que você vai morrer. Como é que Abimeleque amanheceu no outro dia? Provavelmente a cama toda molhada, toda molhada. E Abimeleque: eu sou inocente. E devolve Sara para Abraão. Porque olha, você é menina dos olhos de Deus. Ninguém toca em você e sai impunemente. Por isso que as irmãs solteiras, os irmãos têm que ter muito cuidado em tocar em você. Porque o Senhor é o seu vingador. Fecha parênteses. Presta atenção. Abimeleque devolve Sara e fala: Abraão, o que você foi fazer comigo, Abraão? Olha só, Abraão, por que você não me falou que era sua irmã? Eu fiquei com medo de você me matar por causa dela. Irmãos, quantos anos Sara tinha? 88. Pastor, os anos naquela época eram diferentes. Não era. Era isso mesmo, 88 anos. Agora, uma mulher de 88 anos despertar a atenção de um filisteu ímpio. Pastor, filisteu ímpio olha beleza interior. Não, ele não é arquiteto. Ele olha a estampa mesmo, é a fachada. Uma mulher de 88 anos chamar a atenção de um homem, só pode ser graça de Deus. Essa é a promessa para as filhas de Sara. A promessa é que quanto mais os anos forem passando, mais a sua juventude vai ser realçada. Por isso, maridos, não privem a sua esposa de investir na beleza dela. Porque a promessa do Senhor lá em Salmos é que a sua esposa é como uma videira frutífera. Sabe o que é videira? Falei isso para minha esposa essa semana. Gostei do que o pastor falou, né? Não é machismo, tá? Mas a mulher é para ser desfrutada. E a videira produz vinho. E o vinho é para quê? Para produzir alegria. Alegria. Então, se você está perto da sua esposa, fala assim: você é uma videira frutífera. Você foi criada para o meu prazer. Por isso que mulher tem que ser bonita. Deus fez as irmãs para serem bonitas. Homem, né? Homem Deus fez. Oh Deus. Cuidado com o homem que quer ser bonito. Amém? Não faz parte aí pelo projeto pelo qual Deus o criou. Mas Sara chamou a atenção. 88 anos. Tinha um rei ímpio querendo possuí-la. Desejando Sara. Mas aí a Bíblia diz que por causa disso, o Senhor pesou a mão na casa de Abimeleque. O Senhor fez com que todas as mulheres e as servas deles ficassem estéreis, não pudessem gerar filhos. Mas Deus falou com Abimeleque: Abimeleque, pede para Abraão, ele é homem de Deus, é profeta, pede ele para orar por você, e eu vou escutar a oração dele, e vou curar a sua casa. E assim fez. Talvez Abimeleque falasse: mas Abraão nem tem filhos, a mulher dele é estéril, e eu vou pedir para ele orar por mim? Pois é, isso é um princípio espiritual. Você deve orar por pessoas que estão necessitando da mesma área que você tem buscado. Se o seu problema é gerar filhos, ore por outras irmãs estéreis que não estão gerando. Se o seu problema é provisão financeira, ore por outras pessoas que estão necessitando. Se o seu problema, eu quero ter uma casa própria, ore por outras pessoas que estão fazendo o mesmo pedido. Mas pastor, isso é incoerente, porque eu mesmo não tenho isso na minha vida, e eu vou orar por outros. Pois é, essa é uma maneira de Deus tirar você do centro. Presta atenção no que eu vou te dizer.
O milagre não depende de você, é obra exclusiva de Deus. De Deus. E quando você orar, porque olha o que aconteceu, vamos ver o versículo? Gênesis, quando Abraão estava orando por Abimeleque, Gênesis 20, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Isso aqui aconteceu um capítulo antes de Isaac nascer. 1 ano depois, Isaac nasceu. Ou seja, quando Abraão, que não tinha filhos, foi orar pelo rei Abimeleque, pela casa dele, para que aquelas mulheres pudessem ter filhos, e o Senhor ouviu a oração e curou, 1 ano depois, Isaac nasceu. A Bíblia diz que logo depois disso, apareceu um anjo na casa de Abraão, e foi conversar com Abraão, e falou com Abraão: Abraão, por esse período, daqui 1 ano, Sara vai ter um filho. Ou seja, se a mulher fica grávida 9 meses, 3 meses só, Sara ficou grávida. Mas sabe o que é interessante? Sara estava ouvindo atrás da porta. E a Bíblia diz que quando Sara ouviu que daqui 1 ano ela ia pegar uma criança no colo, ela riu. Aí o anjo chegou perto de Sara e falou: você riu? Ela: não ri não. Riu? Não ri não. Riu sim. Mas por que Sara riu? A Bíblia diz que Sara questionou. A Sara disse: terei eu ainda prazer? Sara imaginou a cena. E não tinha remédio, né? Graças a Deus eu não conheço um remédio azul, né? Azul. Não tinha esse tipo de coisa. Sara imaginou a cena. Um homem de 98 anos. Eu com 80, eu vou ter prazer nisso? Mas olha, quando Deus faz, dá prazer. Deus não faz meia boca. Deus faz para que a sua alegria seja completa, completa, completa. Mas é necessário, vou compartilhar um outro princípio para você. Mas é necessário que você rejeite toda a autopiedade na sua vida. O que é autopiedade? É o sentimento vitimista. Eu não mereço isso. Eu cumpri a minha parte. Tem pessoas que dizem: pastor, eu não entendo. Fulano é uma pessoa tão boa, tão honesta, por que ela está passando por isso? Não existe ninguém que é bom o suficiente. Homem nenhum pode se justificar diante de Deus. Lá em Mateus 16, versículo 23, a Bíblia diz que Jesus começou a compartilhar com os seus discípulos que era necessário ele morrer. Era necessário ele morrer. Mas aí Pedro chegou perto do Senhor e falou: que é isso, Jesus? Você não merece isso não. Não passa por isso não. Olha lá o que diz. O que Jesus respondeu para Pedro? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás. Quando o próprio Deus te repreende dizendo: arreda Satanás, você está condenado ao inferno. Alguns dizem que quando Jesus chegou em Jerusalém, né, chegou ali no templo, viu os cambistas negociando no templo, derrubou as mesas, pegou um chicote e começou a chicotear, eles falaram que isso foi severo, realmente foi, mas isso aqui foi uma exortação mais severa, até a exortação do Velho Testamento. Jesus falou com Pedro: arreda Satanás. Que princípio é esse? Todo sentimento vitimista, de ter dó de si mesmo, é coisa maligna, é coisa maligna. E olha, essa filosofia esquerdista é toda de vitimista. Ah, eu sou mulher, tadinha de mim. Ah, eu sou negra, tadinha de mim. Ah, eu sou pobre, tadinha de mim. Ah, eu sou gay, tadinha de mim. E se eu sou mulher, pobre, negra e lésbica, está no vitimismo. Quantos entendem o que eu estou dizendo?
Isso é uma mentalidade maligna, isso é justiça própria. Pastor, tudo na videira é justiça própria. Não é só na videira não, filho. Desde que o homem caiu, homem nenhum pode se justificar diante de Deus. Por que Pedro estava repreendendo? Pastor, como é que eu repreendo Deus? Todas as vezes que você fica nesse sentimento vitimista, tadinho de mim, eu não mereço passar por isso, você está dizendo para o Senhor, você, Deus, está errado. O Senhor não está vendo que eu mereço. Na realidade, irmãos, todos nós merecíamos a condenação eterna do inferno. Homem nenhum, por mais que no nosso conceito humano limitado seja bom, tem um bom caráter, faz boas obras, homem nenhum merece entrar no céu. Se Deus nos condenasse todos ao inferno, Ele estaria sendo justo. Tudo que Deus nos dá, inclusive a entrada aos céus, é fruto da sua graça, do seu favor imerecido. Por isso jamais entra nessa mentalidade satânica, tadinho de mim. Jamais fique com dó de si mesmo. Jamais entre nisso, porque o Senhor repreendeu a Pedro severamente. Arreda de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das dos homens. Amém? Esse é o exemplo de Abraão. Abraão teve que esperar 24 anos. Um outro exemplo, que eu gostaria de mencionar para você, é o exemplo de Josué e Calebe. Por que eu quero mencionar esse exemplo de Josué e Calebe? Porque Sara, com 89 anos, gerou filho. Teve prazer ao gerar filhos. Ou seja, Deus parou o tempo para Sara. Josué e Calebe, de semelhante milagre aconteceu com eles. A Bíblia diz que Moisés libertou o povo lá do Egito, da opressão maligna de Faraó. O povo atravessou o Mar Vermelho. Segundo os teólogos, essa caminhada até Cádiz Barneia, que era a entrada ali, fazia fronteira com Canaã, durou cerca de 1 ano e 9 meses, 2 anos no máximo. E eles chegaram ali às portas de Canaã. O povo então quis enviar espias. Não era a vontade de Deus, mas Deus permitiu. Porque o povo queria uma estratégia militar humana. Vamos primeiro olhar como é que é para a gente, para que nós possamos nos planejar para guerrear. Isso é coisa de homem. Deus não precisa disso. Mas Deus permitiu. Moisés pegou então 12 espias, um cabeça, um líder de cada tribo, e enviou os 12. Quando eles voltaram de Canaã, 10 tiveram um relatório. Qual que foi o relatório dos 10? Realmente a terra é boa, a terra mana leite e mel. Nós trouxemos do fruto da terra. Eles trouxeram, irmãos, um cacho de uva, que foi necessário 2 homens carregá-lo, um à frente e outro atrás. Tamanho era o cacho, isso que é cacho de uva. Trouxeram. A terra é boa demais, boa demais. Porém, colocaram mais. Mas nessa terra tem gigantes. Nessa terra as cidades são fortificadas. Nessa terra, esses gigantes, eles nos veem como gafanhotos. E nós nos vemos aos nossos próprios olhos assim. Eles começaram a infamar a terra. Mas 2 espias, Josué e Calebe, tiveram um relatório diferente. Neles diz a Bíblia que houve um outro espírito, um espírito de fé. Calebe falou, olha, eia, vamos, possuamos a terra. Deus nos trouxe aqui por nada. E, gente, Deus lançou 10 pragas lá no Egito. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus fez sair a água da rocha. Deus deu provisão. Para quê? Para deixar a gente morrer aqui? Não, vamos entrar. E esses inimigos, esses gigantes, nós iremos devorá-los como pão. Porque essa é a batalha espiritual. No mundo, você enfrentar uma batalha, ela suga a sua energia. Ela te deixa mais fraco. Mas na casa de Deus não. A batalha espiritual nos fortalece. Os nossos inimigos, nós os devoramos como pão. Quanto maior a adversidade, quanto maior a luta, mais forte eu saio dela. Quantos dizem amém? Mas o povo não deu ouvidos, porque a maioria sempre ouve a maioria. O povo deu ouvido aos 10 espias, começaram a murmurar, infamar a terra. O que Deus falou? Assim, está relatado lá em Números 13, depois você pode ler. Assim como vocês disseram,
assim será. De 20 anos para cima, vai morrer todo mundo no deserto. Só vai restar Josué e Calebe, porque neles houve outro espírito. Mas sabe o que aconteceu? Josué e Calebe deram a resposta certa. Nós cremos, nós vamos entrar na terra. Só que ou entrava a nação toda, ou não entrava ninguém. E o que Deus decretou? Não entra ninguém, até que aqueles de 20 anos para cima morrerem todos no deserto, ninguém vai entrar. Só vai entrar os de 20 anos para baixo, exceto Josué e Calebe. Mas Josué e Calebe, apesar de terem respondido corretamente, tiveram que peregrinar no deserto 40 anos. Aí que é o dilema. Senhor, eu respondi, eu estou crendo. Eles não creram. E por que eu vou ter que esperar 40 anos com eles? 5, 10, 15, 40 anos se passaram. Então, nessa altura, Calebe estava com 85 anos. Mas presta atenção, o tempo parou para Calebe. E o tempo vai parar para você também. Olha o que a Bíblia diz, quando Calebe chega diante de Josué, e vai falar para Josué acerca da promessa que Deus liberou para a vida dele. Está lá em Josué 14, a partir do versículo 7. É uma conversa de Calebe, já com 85 anos, com Josué. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperavam o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Fala com o irmão que está do seu lado. Persevera em seguir o Senhor. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Agora, olha o estado do sujeito. Estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Pastor, eu quero casar, pastor. Eu tinha 20 anos, estou agora com 45, como é que vai ser isso? Deus para o tempo para te favorecer. Deus para o tempo para te favorecer. Olha, estou me lembrando aqui da história de Jó. A Bíblia diz que Jó fez uma oração semelhante à que Abraão fez. Jó passou por uma luta, por uma tribulação. Alguns gostam de se identificar com Jó, né? Eu estou vivendo a vida de Jó. Mas segundo os teólogos, a tribulação de Jó durou 9 meses. 9 meses. Jó perdeu tudo. Perdeu filhos, perdeu propriedades, perdeu recursos e ainda perdeu a saúde. Jó ficou com nada, né? Ficou com nada. Jó perdeu tudo. Mas aí a Bíblia diz que vieram 3 amigos para consolá-lo. Mas qual foi o consolo que esses amigos tiveram? Jó, ninguém passa por isso à toa não, Jó. Deve ter pecado na sua vida. Confesse o seu pecado. Olha, quando Deus restituiu a sorte de Jó, a Bíblia diz que Deus fez isso enquanto Jó orava pelos seus amigos. Lembra que Abraão orou por Abimeleque para curar a casa de Abimeleque da esterilidade? Da mesma maneira, Jó, enquanto Jó orava pelos seus amigos, muito amigos, né? Esse tipo de amigo, Deus restaurou a sorte de Jó. Estava me lembrando, isso é caso, um é caso lá de Goiânia, e esses 2 casos aqui. Lá em Goiânia, uma irmã da nossa igreja, ela era de outro ministério, ela teve uma gravidez, teve um aborto espontâneo. Outra gravidez, outro aborto espontâneo.
Terceira gravidez, vingou, o menino nasceu. Na maternidade, a enfermeira estava com a criança no colo, se descuidou, a criança caiu e morreu. A irmã foi receber a visita do pastor. E o pastor falou o quê? Irmã, isso não acontece à toa. Deve ter algum pecado na sua vida. Se não é na sua vida, é na casa de algum, é seu marido, é os seus avós. Isso é coisa que alguém que perde filho nessa circunstância precisa ouvir? Outros 2 casos aqui da nossa cidade. Uma pessoa perdeu um filho, uma criança de 3 anos, por causa de um tumor cerebral. E uma pessoa da igreja, não é daqui, chegou para ela e falou, olha, deve ter alguma coisa errada na sua vida. E se não é na sua vida, é do seu marido. De maneira que essa pessoa foi para casa questionar o marido, se ele estava em adultério, o que ele estava fazendo, porque alguma coisa errada tinha. E recentemente, uma pessoa, a irmã também passando por uma dificuldade, um tumor com a sua filha, não sei se 3 ou 4 anos, uma mulher de outra igreja falou com ela, e isso é porque Deus está pesando a mão na criança por causa do comportamento dos pais. Isso é mensagem que alguém que está passando por uma luta precisa ouvir? Não é nem uma mensagem de Deus, porque a mensagem do Evangelho é, aquele que não sofreu enfermidade, Deus o fez, que pelas suas feridas nós fôssemos sarados. Isso não é mérito humano, isso não é obra humana, é tudo graça e amor de Deus. É essa a mensagem, é isso que as pessoas precisam ouvir. Amém, meus irmãos? Mas olha só, voltando lá para Josué e Caleb. Deus parou o tempo. Deus parou o tempo para Sara. Deus parou o tempo para Caleb. E olha, Caleb não entrou na terra e morreu não, irmãos. A Bíblia diz que ele viveu mais 30 anos para desfrutar daquilo. Os outros da idade dele, ou até mais velhos que ele, morreram no período de 40 anos de peregrinação no deserto. Caleb não. Caleb, com 85 anos, entrou na terra, tal qual era a força dele dos 40 anos, e desfrutou da promessa de Deus. E para nós encerrarmos, o 4º exemplo é o exemplo de Daniel. Daniel, a Bíblia diz que ele foi orar. E quando ele estava orando, ele ficou 21 dias, que é o nosso tempo, nosso período de jejum. 21 dias orando. Mas aí o anjo veio trazer a resposta. O anjo Gabriel, está relatado lá em Daniel 10, versículo 11. O anjo Gabriel chegou para Daniel e falou, Daniel, homem muito amado. Isso é a conversa introdutória. Você chega diante de Deus e diz, Senhor, aquele a quem tu amas está orando agora. E Deus chega perto de você e reafirma isso. Daniel, homem muito amado. Versículo 12. Desde o primeiro dia que você começou a orar, a sua oração foi ouvida. Desde o primeiro dia. Nós não entendemos o que acontece entre os céus e a terra. Mas tem um mundo espiritual envolvido. A batalha espiritual envolvida para você receber a resposta da sua oração. Mas o que o Senhor diz? O que a palavra de Deus diz? Versículo 13. Quando eu saí para dar a resposta, houve batalha espiritual. O príncipe da Pérsia veio contra mim, veio para me resistir, mas Miguel, que é príncipe do Senhor, ele veio e pelejou. E ele abriu espaço e eu trouxe aqui a sua resposta. Persevere em crer. Queria chamar os irmãos do louvor aqui em cima. Lá em Lucas 18, versículos 7 e 8, o próprio Senhor Jesus Cristo, olha o que ele diz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça, fala assim comigo, pareça, demorado em defendê-los, digo-vos que depressa vos fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E para nós encerrarmos, coloque de pé no seu lugar. Hebreus 6:12. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer de como nós devemos esperar o cumprimento das promessas de Deus. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé, aqui na revista atualizada está longanimidade, na revista corrigida está paciência, que é a mesma coisa, herdam as promessas.
Irmãos, como é que eu herdo as promessas? Fala comigo, pela fé e pela paciência. Quantos creem aqui? Não vou nem perguntar quantos têm paciência aqui, mas persevere em crer. Não importa o tempo, eu não sei qual é a área da sua vida que você tem orado, se é provisão financeira, se é cura de uma enfermidade, se é restauração familiar, se é por filhos, por pais, eu não sei, mas uma coisa, você veio aqui essa noite para ouvir esta palavra: persevere em esperar. Aquele que prometeu é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. E o cumprimento da promessa dele para você não depende de você nem do seu comportamento. Ele é fiel à palavra dele. Ele prometeu. Quantos creem que ele é fiel? Feche seus olhos por um instante. Queria fazer uma confissão com você. Fala assim comigo: eu creio que eu sou amado de Deus. Eu creio que as circunstâncias não podem definir o amor de Deus por mim. Eu creio que Ele já liberou a resposta do meu pedido, e eu creio que o meu milagre está às portas. Eu vou permanecer pela fé e esperar pacientemente o cumprimento da promessa, porque quem me prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Enquanto nós vamos ministrar esse cântico, os servos vão distribuir os elementos da ceia. Uma promessa que supera minhas falhas. Há uma voz que silencia o medo. Até meus erros e fracassos se tornaram em milagres. Se tornaram em milagres. Só em ti sou curado, o teu toque me restaurou. Prometeste e eu sei que cumprirá. Na tormenta és a paz, teu amor não falharás. Prometeste e eu sei que cumprirás. Eu sei que cumprirás. Tua palavra no céu firmada está, se cumprirá. Teu é o reino para sempre, tua vontade feita será. Tua palavra no céu firmada está, se cumprirá. Teu é o reino para sempre, tua vontade feita será. Aleluia. Aleluia. Alguém ficou sem receber algum dos elementos da ceia? Aleluia. Mais aqui à frente, irmãos. Pode manter suas mãos erguidas. Servos vão aí, aqui à minha esquerda também. Servos vão te atender aí. Irmãos, na sua mão está o cordeiro. A palavra do Senhor nos diz que a ceia é para fazermos em memória de Cristo, como um memorial diante de Deus. No Velho Testamento, o
O pecador, quando ele vinha para receber o perdão dos pecados dele, ele trazia ali um animal. E o sumo sacerdote observava o animal para ver se tinha algum defeito no animal. Isso era no Velho Testamento. E o pecado do ofertante era transferido para aquele animal, e aquele animal iria ser sacrificado. E aquele ofertante então iria receber remissão dos seus pecados. Hoje da mesma maneira, só que o animal, o cordeiro pascal que nós oferecemos é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando você chega diante de Deus, seja confiado no cordeiro. Não é para você confiar se você tem feito a sua parte, se você tem obedecido, se não foi você que aprontou e está sofrendo essa consequência. Não tem nada a ver com você, tem a ver com a sua oferta. E a oferta que nós apresentamos diante de Deus é o Cordeiro, e o Cordeiro é Cristo. Esteja diante de Deus confiado no Cordeiro. Hoje você tem nas suas mãos como memorial o pão, que é o corpo de Cristo, e o cálice, que é o sangue do Cordeiro. E você pode chegar com ousadia e intrepidez na presença de Deus, diante do trono da graça, para receber socorro em ocasião oportuna. Pastor, por que eu tenho tanta certeza de que eu vou receber? Porque você chega confiado no Cordeiro. E Deus é fiel, Ele é fiel a obra que o Senhor Jesus Cristo consumou na cruz. O pão, que representa o corpo, a Bíblia diz que esse corpo foi moído, ferido, transpassado por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que no corpo de Cristo ele nunca ficou doente, irmãos, nem uma dorzinha de cabeça, mas na cruz ele foi ferido, para que pelas suas feridas nós pudéssemos ser sarados. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos curados. O corpo de Cristo também, ele era o único justo, o único que podia desfrutar de todas as bênçãos. O céu não podia negar coisa alguma para o Senhor. Ele poderia subir aos céus, mesmo antes de passar pelo Calvário. Ele era justo, ele é justo. Mas a Bíblia diz que ele se fez maldito no nosso lugar. O único justo se fez maldição no seu lugar, para que, como está escrito lá em Efésios 1:3, nós possamos ser abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você precisa honrar essa obra. Pastor, como é que eu honro a obra de Cristo? Desfrutando de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário e me deu pela sua graça e pelo seu amor. Mas o cálice também nos fala. O cálice, ele representa o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Por meio desse cálice, nós obtivemos livre acesso à presença de Deus Pai. Por este sangue, sangue do justo, nós fomos justificados. Nós fomos santificados. A Bíblia diz que nós fomos comprados por um alto preço. O sangue do próprio Filho de Deus derramado na cruz do Calvário. Este sangue tem poder. Este sangue quebra cadeias. Esse sangue tem poder para libertar os cativos e prisioneiros. Este sangue tem poder para abrir o caminho diante do trono de Deus. Chega confiado no sangue. Deus, quando Ele olha para você, Ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. Deus não se lembra mais dos nossos pecados, não é porque Ele faz de conta que não vê, não, é porque Ele decidiu, através da obra consumada do Calvário, aplicar o sangue sobre a sua vida. E uma vez debaixo do sangue, todos os seus pecados estão perdoados. Quando você crê que todos os seus pecados estão perdoados, pecados passados, pecados presentes e até pecados que você vai cometer no futuro, já estão perdoados. Você tem ousadia para pedir diante de Deus e para desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Erga o pão e o cálice. Comece a agradecer o Senhor por essa provisão. Fala para o Senhor que você se apropria pela fé da obra consumada, que você foi justificado pela fé, que o sangue de Jesus pagou toda a dívida do seu pecado, que o sangue de Jesus perdoou todos os
seus pecados. Não há mais dívida, não há mais acusação, não há mais condenação. Você pode desfrutar de vida plena, você pode reinar em vida sobre qualquer circunstância. Pai, nós consagramos esse pão e esse cálice ao Senhor. E nessa noite, Pai, tomamos do corpo e do sangue de Cristo e o fazemos em memória de Cristo. Levantamos um memorial diante do Senhor. Fomos perdoados, fomos redimidos, fomos justificados. Já não há nenhuma condenação sobre as nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém. Palavra no céu, tem nada está, se cumprirá. Teu é o reino pra sempre, tua vontade feita cheia. Aleluia. Para nós encerrarmos a nossa reunião, nós vamos ministrar uma última canção que fala que você foi feito filho de Deus. Mas presta atenção, para o Espírito fluir, você tem que abrir as comportas. E as comportas são a sua boca. Você tem que abrir a boca, né? E como recentemente o pastor falou aqui, um louvor gordo. Você tem que cantar com vontade, declarar isso na presença de Deus. E o Espírito Santo que já habita em você vai superabundar na sua vida essa noite. Você vai sair daqui cheio, extravasando da vida de Deus. Vai haver um fluir sobrenatural de Deus para regar toda a sua semana, todos os seus dias. Essa vida vai fluir de você. Amém? Vamos ministrar isso. Aleluia. Tu me desvelas como a melodia, me cercas com uma canção de libertação dos meus inimigos. Todos os meus medos se vão. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. No ventre da minha mãe, tu me escolheu, me chamastes pelo nome, e nasci outra vez em sua família. Os teus sangue flui em mim, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Pega a sua voz e declara. Abriu o mar pra eu passar por ele, mostrou-me o seu perfeito amor, me resgatou pra que eu pudesse cantar. Eu sou filho de Deus. Ele abriu o mar.
Aleluia. Pode dar um glória a Deus aí? Aleluia, aleluia. Oi, irmãos, dá vontade de ficar mais tempo, viu? Eu tenho uma conexão aqui com a pastora de crianças. Dê um abraço ao seu irmão que está do seu lado. Fala: você é filho amado do Senhor. O Pai já liberou a resposta da sua oração. Persevere em crer. Persevere pela paciência. Você vai alcançar a promessa. Há uma promessa de Deus para a sua vida. Descanse, descanse em o nome de Jesus. E amanhã, conto com os irmãos aqui, os que puderem vir oração pela manhã, e às 19h30 em nome de Jesus.